Então, shalom, irmãos. Sejam bem-vindos aí ao nosso discipulado. Hoje nós vamos estudar a Parashá Bereshit, que significa no princípio. Ela aceita várias interpretações, né? No princípio, que é a mais comum, ou em um princípio, ou através do princípio, né? Ou por causa do Reshit, que aí é bem mais hebraísmo. Essa paraxá, ela corresponde de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e vai até Gênesis, capítulo 6, versículo 8. É uma paraxá muito profunda, densa e, por que não dizer, reveladora, né? Com vários segredos. Haja vista, os rabinos ensinam que aquele que compreender os primeiros capítulos do livro de Gênesis, ele vai se deparar e vai conhecer os segredos do universo. Ou seja, nos primeiros capítulos de Bereshit, do livro de Gênesis, nós encontramos todos os segredos do universo. Então, essa é a primeira paraxá, a primeira porção das 54 porções em que a Torá ela é dividida. Nós temos no capítulo 1 os 7 dias da criação. No capítulo 2, nós temos uma nova explicação, um novo relato da criação. Capítulo 3, nós temos a queda do homem, que foi tentado pela serpente, né? Adão e Eva, ou Eva e Adão, caem, pecam contra o Eterno. O capítulo 4, nós temos o relato de Caim e Abel, e nós temos o primeiro assassinato, primeiro homicídio, já na Bíblia, causado por inveja, tá? Cobiça. A cobiça, a inveja, impede que nós olhemos para nós mesmos e vejamos o erro em nós. Então, isso é muito sério. Capítulo 5, nós temos as primeiras 10 gerações da humanidade, muito profundo também. Quando você pega o significado de cada patriarca aqui que deu descendência, nós temos aqui a primeira menção do Evangelho, de Yeshua morrendo por nós para nos dar salvação e expiação. Então, para quem acha que genealogia não serve para nada, está muito enganado. E principalmente a genealogia de Gênesis, aqui do capítulo 5. É muito profundo. E o capítulo 6, né, nós temos o início do capítulo 6, onde nós temos o relato do nascimento de Noé, que vai nos dar o nome da segunda paraxá, da segunda porção. O tema de hoje é Yeshua na criação
no livro de Colossenses. Mas antes de irmos para o livro de Colossenses, vamos meditar um pouco na criação. E na criação a partir de Gênesis. O texto de Gênesis 1:1 nos diz, né? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só nesse primeiro versículo aqui nós temos revelações incontáveis. E os rabinos, eles questionam por que o Eterno, ele inicia a Torá com a letra Beit, que seria o equivalente no nosso alfabeto à letra B. E não com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, que seria o equivalente que nós temos no nosso alfabeto como A. Então, por que o Eterno começa a Parashá com a letra Beit? Nós sabemos, nós que conhecemos a letra hebraica Beit, que ela tem um formato de casa. E a palavra casa, que é Bait, inicia-se com a letra Beit. Então, os rabinos, eles levantam o questionamento e eles mesmos explicam. O Eterno, então, inicia a sua criação, inicia a sua Torá com a letra Beit, para lembrar que Deus criou os céus e que criou a terra para habitar. Deus criou o universo e criou a terra e criou o ser humano para habitar com o ser humano. Então, o propósito da criação sempre foi esse. Por isso que o Eterno, ao criar o homem, nós vemos no relato aqui de Gênesis, que ele vinha na viração do dia para se relacionar com o homem, para ter comunhão com o homem. E nós sabemos que no futuro isso vai voltar a acontecer, porque esse foi o propósito original do Eterno, de criar e habitar com o homem. E aí eu vou ler aqui Apocalipse capítulo 21, que diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o antigo céu e a antiga terra tinham passado, e o mar já não estava mais ali. Também vi a cidade santa, a nova Jerusalém, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, lindamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz vinda do trono dizer: vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Eles serão seu povo, e ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles.
Então, nós vemos em Apocalipse, capítulo 21, que esse projeto inicial, que foi ofuscado por um tempo por causa da queda do ser humano, ele vai ser restaurado e nós teremos novos céus e nova terra. E que o Eterno vai habitar conosco. Será Deus com eles ou Deus conosco. Deus habitando com o ser humano. Então, aquilo que nós vemos em Gênesis, nós vemos também em Apocalipse. Segundo ponto que eu queria mencionar, que os rabinos trazem essa informação, é que por que o Eterno começa a sua Torá, a sua instrução, narrando a criação de todas as coisas? Os rabinos questionam, por que ele não começa com Êxodo capítulo 12? E este vos será o início do ano. Por que o Eterno não começa ali a sua história a partir da saída do povo de Israel do Egito? Por que ele não inicia assim? Por que ele inicia com o relato da criação? E aí os rabinos respondem. O Eterno inicia a sua Torá falando que ele criou os céus e a terra para que, quando ele desse a terra em que habitou as 7 nações, o cananeu, o eteu, o jebuseu, para que quando o Eterno desse essa terra, que esse povo habitou nela, para Israel, os povos não dissessem que Israel roubou a terra desses povos. Então o Eterno narra a criação de todas as coisas para dizer, eu criei a terra e dou a quem eu quiser. E ele deu a terra de Israel ao povo de Jacó, ao povo de Israel. Então, isso é muito importante também mencionar. Isso é simplesmente fantástico. E, voltando para o livro de Gênesis, capítulo 1, nós temos os dias da criação, e no 6º dia nós temos a criação do homem. Gênesis 1, 26. Então Deus disse, façamos a humanidade, ou façamos o homem, à nossa imagem, à nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes do mar, as aves no ar, os animais e sobre toda a terra, e sobre todas as criaturas rastejantes que se arrastam sobre a terra. Versículo 27, portanto, Deus criou a humanidade, ou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus, ele os criou. Criou-os macho e fêmea. No 6º dia da criação, nós temos
a criação do homem. E o homem, ele foi criado à imagem e semelhança. E eu queria pontuar essas duas palavras, imagem e semelhança. Hoje, a corrente vigente, a visão normativa do judaísmo sobre imagem e semelhança vem de Maimônides. Imagem e semelhança, na visão de Maimônides, que desenvolveu os 7 princípios do judaísmo, e dentre os 13 atributos, os 13 fundamentos da fé judaica, nós temos que ele define Deus como incorpóreo, indivisível, e por isso, como ele defende que Deus é incorpóreo, que é indivisível, Maimônides interpreta imagem e semelhança como nós temos disposto no texto. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles governem sobre os peixes no mar, as aves no céu, os animais e sobre toda a terra. Ou seja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, no sentido de que o homem, ele raciocina, o homem pensa, o homem é o único ser que ele tem a percepção de que ele nasceu e de que ele vai morrer. O homem é diferente de toda outra criatura. As outras criaturas não têm essa percepção de que nasceram e que vão morrer um dia. Diferentemente do homem. O homem, ele pensa, o homem, ele raciocina, o homem, ele sabe que ele tem um início e que ele terá um fim. E o homem, ele cria, ele tem poder de criação. E aquilo que ele cria, ele supera. Chega a superar peixes, aves, animais na terra. O homem, ele desenvolveu submarinos e consegue mergulhar. O homem, ele fez jatos, aviões e consegue voar. O homem desenvolveu o automóvel e consegue se locomover sobre a terra em uma rapidez. Então, o homem cria, o homem pensa, o homem raciocina, o homem tem o Espírito de Deus, tem o Rua, tem a centelha divina dentro dele. Então, o homem é diferente. Então, essa é a visão de Maimônides, que viveu ali no século XII, XIII, me parece, agora me fugiu a memória, em que o cenário era de uma igreja medieval, um catolicismo totalmente idólatra. Então, para combater um conceito de um Deus que tem uma imagem, ele desenvolve os 13 atributos, os 13 fundamentos, os 13 princípios da fé judaica, em que diz que Deus é incorpóreo, indivisível, etc. Mas o texto hebraico, e lembrando que quando Maimônides desenvolve esse tipo de interpretação, vários rabinos foram contra essa interpretação e condenaram Maimônides por essa interpretação, porque ela fere
as Sagradas Escrituras, segundo esses rabinos. Então, imagem é a palavra hebraica tselem. E tselem, nós já aprendemos que vem de hoje, né, lá em Israel, quando você vai tirar um xerox, você pede o tsilum, que é xerox. Ou seja, tselem, imagem, pode ser traduzido como xerox, retrato, imagem. Ou seja, tselem é a imagem, o retrato, o xerox daquilo que é visto. Ou seja, que tem forma. Então, o ser humano, ele foi criado sob um formato de alguém. Sobre alguma forma. Porque você não consegue tirar um xerox de algo incorpóreo. Então, nós fomos feitos à imagem e semelhança. Aí, é o século XII. 12, 13 mesmo. Obrigado, pastor Wagner. Colocou aí a data de Maimônides. Então, nós fomos feitos à imagem de Yeshua. A imagem da palavra do Eterno, do Verbo. Então, quando o Eterno diz façamos, ele está se dirigindo ao seu filho, e não à sua corte angelical, como os rabinos interpretam. Como o Rafa colocou aí, a membra, o davar em hebraico, o logos em grego. Então, nós fomos criados à imagem do Filho. Ok? A imagem da palavra do Eterno. Olha só para a gente pegar aqui. Eu vou pegar um Targum. Lembrando aos irmãos que o Targum, ou os Targumim, no plural, eram usados nas sinagogas como traduções oficiais das Escrituras, ok? E o que é o Targum? É uma tradução parafraseada do texto hebraico para o aramaico. Porque quando o povo de Israel volta do cativeiro, muitos haviam já perdido o entendimento da língua hebraica e falavam aramaico. Então, o Targum é uma tradução parafraseada do texto hebraico da Taná, das Escrituras. E aí, eu quero pegar aqui o Targum Pseudo Yonatan, de Gênesis 1, 27. O texto de Gênesis 1, 27 diz assim: portanto, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele os criou. Criou-os macho e fêmea. Esse é o texto, a tradução de Gênesis 1, 27. Como que está escrito no Targum Pseudo Yonatan, Gênesis 1, 27? A palavra do Eterno criou o homem. Olha que interessante. A palavra do Eterno criou o homem. Foi a própria palavra que criou. E ele criou o ser humano à sua própria imagem. Mas nós fomos criados à imagem, o xerox, o retrato, mas também criado
fomos criados à semelhança do Eterno. E aí, é demut em hebraico. Semelhança, demut, já é algo abstrato. E aí, são os atributos, as virtudes, os valores de Deus dentro de nós. Então, a gente já nasce com valores, virtudes, atributos de Deus em nós. E aí, semelhança, sim, nós fomos criados com raciocínio, com espírito, que quer se comunicar com o Criador, um ser que pensa, que cria, que governa, conforme a interpretação vigente hoje do judaísmo tradicional, ou ortodoxo, ou, vamos dizer assim, o normativo, né? Aquele que prevalece. Então, sobre a palavra, eu quero ler ainda Gênesis 3, 8, onde nós temos um texto fantástico também. Gênesis 3, 8 diz: eles ouviram a voz de Deus, Adonai Deus, perdão, andando no jardim, no meio da brisa da tarde. Por isso, o homem e sua mulher se esconderam da presença de Adonai Deus entre as árvores do jardim. Então, eles ouviram a voz que andava. A própria versão em português já nos chama a atenção. Mas aí, vamos ler agora como está no Targum. Então, ouviram a voz da palavra da membra do eterno Deus que passeava no meio do jardim. Eles ouviram a voz da palavra do eterno que passeava no meio do jardim. Então, quem que vinha se relacionar com Adão e Havá, com Adão e Eva? Era a palavra, era o Logos, era a Davá, era o membra do Eterno, que vinha se relacionar com o ser humano. Então, é a palavra. E nós fomos criados à imagem da palavra. E o que é? Qual que é o conceito de membra do grego, o logos do grego, a davá em hebraico? Qual que é o conceito da davá, da palavra? O conceito judaico é que é um ser, é uma entidade separada, é uma emanação pessoal do Eterno com a sua criação. É o Eterno que se materializa de uma forma que o ser humano consiga suportar, entendê-lo, compreendê-lo e se relacionar. Ou seja, Adavar, a palavra, é uma extensão de Deus.
É por isso que Yohanan vai dizer que Yeshua era Deus, era uma extensão de Deus, estava com Deus, desceu para habitar entre nós. Ou seja, Yeshua é o agente e o objetivo da criação. É por isso que, vamos lá para João 1:1. O que o apóstolo João está fazendo no seu evangelho é explicar para os gregos, para os gentios, que o Logos, que é a conexão entre o mundo espiritual e o mundo material, era Yeshua. Então, Yohanan aqui, João, ele está fazendo uma paráfrase, como que um Targum de Gênesis 1:1. No princípio era Adavá, e Adavá estava com Deus. E Adavar, e a palavra, era Deus. Ele estava com Deus no princípio. A palavra estava com Deus no princípio. Então isso confirma aquilo que nós acabamos de ler no Targum Pseu de Yonatan, no outro Targumim, que era a palavra que vinha na viração do dia. É a voz da palavra que eles ouviram ali no jardim, no final da tarde. Então, o que João vai explanar aqui no seu evangelho, ele está fazendo um Targum de Gênesis 1:1, da criação. Então, vamos voltar para Gênesis 1:1 novamente, onde nós temos a expressão, a frase, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora eu quero pegar esse verbo criar aqui em hebraico. Bereshit bara. Deus, no princípio, Deus criou, bara. E esse criar aqui, bara, é criar a partir do nada. Criar a partir do nada. Este verbo, bará, ele só pode ser usado quando o sujeito é Deus. Porque o único que cria do nada é Deus. E aí, nós vamos entender um conceito cabalístico judaico chamado Tzimtzum. Parece até nome de chinês, né? De ator chinês. Tzimtzum. Tzimtzum significa contração. Ou seja, Deus criou. Só que para ele criar a partir do nada, ele teve que gerar o nada. Deus é tudo. Deus preenche tudo. Então, como que Deus fez para criar? Deus, ele teve que se contrair, Tzimtzum, ele se contrai. Ao se contrair, ele cria um vazio, um nada.
E a partir do nada, ele bará, ele cria. Então Deus se contrai para gerar o nada, e a partir do nada, ele cria. Só Deus pode fazer isso. Esse é o conceito judaico chamado Tzimtzum. Quando você vai para a ciência diz que o universo foi criado a partir do Big Bang. E que o Big Bang, ele surgiu que foi havendo uma contração, de repente houve uma explosão. E com essa explosão, as coisas começaram a criar, a surgir. Mas, na verdade, Deus é quem se contraiu, criou nada, e a partir do nada, ele criou os céus e a terra. E aí, olha que interessante, sobre esse conceito de criação, olha o que nós temos no Talmud, no Tratado Pessahim 68. O universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina, pela Torá, chamada Reshit, princípio de tudo. Olha só, vou ler de novo. O universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina, pela Torá. Yeshua é a Torá viva, Yeshua é a palavra de Deus, chamada Reshit, princípio de tudo. Tratado Pessahim 68. Então, essa ideia de que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus, e que tudo passou a existir por causa da palavra, através da palavra, é totalmente judaico. O evangelho é judaico, as cartas de Paulo são judaicas, o escritor que escreveu aos judeus messiânicos, aos hebreus era judeu, o escrito é judaico, é um pensamento judaico. Então, isso é simplesmente fantástico. E aí, tem um outro ponto, antes de entrarmos em Colossenses, que eu queria que os irmãos anotassem, é Gênesis 2:4. É a primeira vez que vai aparecer o tetagrama, Yud, Re, Vav, Re. Gênesis 2:4. Eis a história dos céus e da terra quando foram criados. No dia em que Adonai, Deus, fez terra e céu. Nós temos aqui a palavra Elohim e o tetagrama. Elohim, Yud, Re, Vav, Re. Gênesis 2:4. Elohim, até aqui, o Eterno estava se denominando como Elohim. E Elohim é o atributo de justiça de Deus. E Yud, Re, Vav, Re, nós aprendemos que é o nome do Eterno.
que deve ser invocado quando nós precisamos de alcançar misericórdia da parte do Eterno. E aí os rabinos explicam esse texto de uma forma fantástica, que Deus viu que ele não poderia criar o mundo somente com justiça estrita, porque senão ninguém iria subsistir, se Deus só usasse de justiça. Então Deus criou a sua criação e o homem sobre dois fundamentos, o da justiça e o da misericórdia, para que o mundo pudesse existir e para que Deus pudesse habitar com o ser humano. Porque se o Eterno fosse só justiça, o ser humano não conseguiria habitar com Deus e Deus não conseguiria habitar com o ser humano. Então, esse é um conceito também totalmente fantástico. Então vamos agora meditar ainda para a gente fazer uma conexão com Colossenses. Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus, Bará, criou do nada os céus e a terra. Então Deus primeiro cria o mundo espiritual, para depois criar o terreno. Esse é o princípio do Gênesis. Primeiro os céus, depois a terra. Primeiro o que é espiritual, depois aquilo que é material. Essa deve ser a nossa visão, o nosso entendimento. Primeiro o espiritual, depois o material. Nós não podemos inverter a ordem. Então, Bereshit. Vamos meditar na palavra Bereshit. Bereshit, como eu disse, é a junção da preposição be juntamente com a palavra reshit. Então, be, que é uma preposição, significa, anote aí, através de, no, pelo, para. Reshit significa, anote, princípio. Reshit também pode ser traduzido como primogênito. Primeiro, cabeça, que vem de Rosh, Reshit, Rosh. E Reshit também significa primazia. Nós vimos que o Talmud diz que o universo, o mundo, foi criado pela palavra, pela Torá, pelo Reshit. Então, agora, com esses conceitos em mente,
tanto da preposição quanto da palavra reshit. Vamos abrir a Bíblia agora em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 18. Lembrando que quem escreveu Colossenses foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi a mente mais brilhante da sua época. Seria hoje, vamos dar um exemplo. Nós já aprendemos que Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era neto de Hilel. Hilel viveu no século I a.C. Hilel e Shammai desenvolveram as duas casas de estudo que existem até hoje. E para estudar com Hilel, o aluno ele tinha que ter memorizada toda a Torá para ser aluno de Hilel. E também do seu neto Gamaliel. Então, Paulo, ele tinha toda a Torá decorada. E Paulo, ele vai escrever aos Filipenses que ele, aos da sua época, ele superou a todos. Da sua época, não teve ninguém que o superasse. Seria o equivalente hoje. Paulo seria aquele aluno de Harvard. E a gente sabe que para estudar em Harvard, são só os melhores. Só que Paulo não era só um aluno de Harvard. Ele era o melhor de Harvard. Ele era a maior mente pensante da sua época. Então, Paulo, em Colossenses, capítulo 1, versículo 14 e 18, ele vai destrinchar a palavra Bereshit. Ele vai brincar com as palavras, com os significados da preposição be e da palavra reshit. Lembrando que be significa no, através de, pelo e para. Reshit, de novo, princípio, primogênito, primeiro, cabeça, primazia. Ok? Então vamos lá. Colossenses 1, 14. Olha só. Por meio de seu filho, olha o B, temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Olha só o 15, irmãos. Ele é a imagem, olha só, o Filho, Yeshua, é a imagem visível do Deus invisível. Olha só. Então, Yeshua é a imagem visível do Deus invisível. Por isso que ele é o Tselem. Nós somos o Tselem, o retrato, o xerox, a cópia de Yeshua. Nós somos criados à sua imagem, porque ele é a imagem visível do Deus invisível.
Ele é o quê? Ele é o supremo, ou ele é o primogênito sobre toda a criação. Olha aí, olha o Reshit aí. Reshit, primogênito. Paulo vai dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Porque em conexão com ele, ou por meio dele, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, o mundo espiritual, sejam tronos, senhorios, governantes ou autoridades. Todos foram criados ao meio, por meio dele, ao Noé de novo, o B, e para ele. Então, todos foram criados por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e sustém conjuntamente todas as coisas. O 18, para fechar. Ele é a cabeça. Olha só, Reshit, o Rosh. Ele também é a cabeça do corpo. A congregação messiânica, a igreja. Ele é o Reshit, ele é o princípio. Ele é o Reshit, ele é o primogênito dentre os mortos. Para ter o primeiro lugar em tudo, para ter o Reshit, para ter a primazia. Então, Paulo vai usar, ele usou aqui em Colossenses, capítulo 1, do versículo 14 ao 18, todos os possíveis significados da preposição B e da palavra, todos os possíveis significados, traduções da palavra Reshit. Princípio, primogênito, primeiro, cabeça, primazia. Ou seja, Paulo era um ponto fora da curva. Ele escreve para os Colossenses dizendo, olha, Yeshua é o Reshit. Yeshua estava no princípio. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Foram criadas através dele. Foram criadas nele. Então, quando a gente pega o significado da preposição e nós aplicamos Reshit a Yeshua, nós podemos ler Gênesis 1:1 da seguinte forma: no Yeshua criou Deus os céus e a terra. Para Yeshua criou Deus os céus e a terra. Através de Yeshua criou Deus os céus e a terra. E Paulo vai fazer isso várias vezes. Vamos pegar o seu cântico, o seu êxtase. Abra sua Bíblia aí em Romanos 11:36. Romanos 11:36. É o êxtase de Paulo. Ele diz assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Primeira Coríntios
8. Seis. 1 Coríntios 8, 6. Contudo, para nós há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Yeshua, o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o ser. Agora, 1 Timóteo, Primeira Timóteo 2. 1 Timóteo 2,5. Pois Deus é único e há um só mediador entre Deus e a humanidade, Yeshua, o Messias, um ser humano. Paulo vai fazer aqui a conexão com o Logos, com o intermediário, com o mediador. Yeshua é o perfeito mediador. Quando ele está com Deus, ele nos representa 100%. Yeshua, quando está conosco, ele representa o Pai 100%. Yeshua é o perfeito mediador entre Deus e os homens. É por isso que quando ele está conosco, é por isso que quando Yeshua esteve aqui, ele disse para Filipe: Filipe, você me pede para ver o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Yeshua é a expressão exata de Deus. E ele, diante do Pai, ele nos representa, ele representa a humanidade. Quando o Eterno olha para o mundo e quer destruir, Yeshua mostra ao Pai as suas mãos, as suas feridas. Ele diz: eu morri por eles. Eu sou a expiação por eles. Eu sou a propiciação por eles. É por isso que, de novo, Paulo, em Colossenses, ele vai nos explicar. Colossenses 2, 9, diz assim: porque nele, no Messias, em Yeshua, habita corporalmente a plenitude do que Deus é. Ou seja, tudo aquilo que é cabível em um ser, Deus encheu Yeshua de uma forma que ele é Deus de forma plena entre nós. Para nós entendermos isso, é só olharmos para o mar. A gente chega na praia, olha para o mar e vê aquele mar imenso.
Você perde de vista o mar. Você não vê o fim do mar a olho nu. Deus é um mar. Deus é infinito. E aí, eu pego um balde e encho aquele balde com a água do mar. Dentro do balde, eu tenho um mar. Eu tenho a água do mar ali dentro. Yeshua é esse recipiente. Dentro dele habitou toda a plenitude do que Deus é. Yeshua é Deus de forma visível. É Deus de uma forma que nós compreendamos, que possamos senti-lo, tocá-lo, relacioná-lo, nos relacionar com Deus. Porque Deus é excelso. Deus é imenso. No judaísmo ele é chamado de Ein Sof. Ele é o sem fim. E olha como é que Paulo vai expressar sobre Deus em 1 Timóteo. 1 Timóteo 6. Anote aí, 1 Timóteo 6, 16. Diz assim: o único imortal que habita em luz inacessível, que nenhum ser humano viu e nem pode ver, a ele sejam honra e poder eternos. Amém. Ou seja, Deus não pode ser visto. Deus habita numa luz inacessível. Ele é o Ein Sof, ele é o sem fim. E como é que ele se relaciona conosco? Ah, meu irmão, aí o escritor aos Hebreus vai dizer, olha, esse Deus que não pode ser visto se manifestou. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Não, vamos pegar a partir do primeiro versículo. No passado, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas agora, no Aharit Hayamim, nos últimos dias, ele nos falou por meio do seu Filho, a quem concedeu a propriedade de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Olha só, este Filho é o esplendor da Shekhinah, a expressão exata da essência de Deus, sustentando tudo que existe por sua palavra poderosa. Depois de ele mesmo ter realizado a purificação dos pecados, assentou-se à mão direita de Hagdullah Ba Meromim, ou seja, da majestade. Ou seja, Yeshua, o Filho, é o esplendor da Shekhinah. Shekhinah é a presença visível de Deus. Ele é a expressão exata da essência de Deus. É Deus de uma forma que nós entendamos, compreendamos, que possamos nos relacionar com Ele. Esse é o nosso Yeshua. Este é o nosso Messias, o Deus conosco, que nós louvamos, adoramos e bendizemos.
E para fechar, irmãos, o estudo de hoje, eu quero fechar com outro conceito. Os rabinos questionam por que Deus criou o universo? Por que Deus criou o ser humano? Há quem diga, Deus criou o ser humano para que o ser humano o adore. Mas nós sabemos que Deus tinha os seus anjos. Deus tem serafins, querubins, que o adoram sem cessar e com a adoração perfeita. Então Deus não nos criou simplesmente para adorá-lo. Por que Deus resolveu criar céus e terras? Por que Deus resolveu criar o ser humano? Sabe qual que é a explicação judaica por que Deus criou o ser humano? Deus criou o homem, o ser humano, por desejo de compartilhar. Deus quis compartilhar. E essa ideia de compartilhar de Deus é o mesmo sentimento que houve em Yeshua ao descer e morrer por nós. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Olha só o que Paulo vai dizer. Filipenses 2:4. Cuidem dos interesses das outras pessoas e não só dos seus. Que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias Yeshua. Em uma outra versão, na João Ferreira de Almeida, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é? Que apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou-se a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte. Morte na estaca como um criminoso. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu nome acima de todo nome, para que em honra ao nome dado a Yeshua, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua reconhecerá que Yeshua, o Messias, é Adonai para a glória de Deus, o Pai. Ou seja, Yeshua não se acomodou por ele estar na forma de Deus, em igualdade com Deus, mas ele quis compartilhar. E esse compartilhar exigiu o sacrifício dele, a se esvaziasse
da sua glória, tornar-se ser humano e morrer a morte, a pior morte da sua época, morte de cruz. Para quê? Aí João vai dizer para quê? Para que todo aquele que nele crê tenha o direito de ser chamado filho e filha de Deus. Ele esvaziou-se para compartilhar a filiação para com todos nós. Então, Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O desejo de compartilhar. É o mesmo desejo que partiu do Eterno ao criar todas as coisas. Amém, meus irmãos? Então, este é o nosso estudo da Parashá Bereshit, né, sobre o tema Yeshua na criação no livro de Colossenses. Amém? Shalom, shalom.